Bom dia, Panteras! Vamos para nossa segunda tentativa, ver se agora funciona melhor a nossa internet. Bom dia! Sexta-feira, 4 de outubro, semana passou, o mês voou. Bom dia, minha nova Pantera Negra! Bom dia, Rose. Bom dia, Joy. Bom dia, Laís. Bom dia, bom dia. Quem tá preparada pro recado de hoje? Ontem a gente foi que foi, hein? Quem não assistiu a live de ontem, eu indico que você tire um tempinho para assistir, porque até eu reassisti a live ontem. Ela tem muito recado. Ela tem muito, assim, ó, tem muito transbordo. E se você entender o que eu falei na live de ontem, em 6 meses você tá vivendo uma realidade completamente diferente ao que você tá vivendo hoje. Na realidade, se você pegar a live de ontem e o que a gente vai conversar hoje, você vai viver uma realidade completamente diferente. É como se entre a live de ontem e a live de hoje, eu tivesse conseguido sintetizar o que mais fez diferença na minha vida, nos meus resultados nos últimos 8 anos. E sem dúvida nenhuma, a live de ontem ela tinha 2 palavras muito importantes para você entender. Que para você conquistar a liberdade financeira, que para você conquistar o relacionamento que você sonha, para você, não sei qual é seu desejo, qual é seu sonho, mas para você ter a vida plena, a vida que você sonha, você só vai precisar de 2 coisas. Você vai precisar de autorresponsabilidade e tomada de decisão. São 2 competências. Sá, mas e o sistêmico? Sá, mas e o invisível? Mas se você não tiver autorresponsabilidade e tomada de decisão, não existe sistêmico, não existe invisível, não existe falar em curar aquilo que você nem sabe o que é. Então, enquanto vocês não tomarem o lugar de vocês, enquanto vocês não forem responsáveis pela vida de vocês, não há que se falar em resultados diferentes. E tem várias pessoas, deixa eu já dar um recado, apesar de ter muita gente entrando na live ainda, tem várias pessoas falando que estão revendo as lives desde o começo e estão vendo tudo. Então eu tomei uma decisão, até porque fica mais confortável, é melhor ali. A gente tá levando todas essas lives pro canal lá no YouTube. Então, depois quem não é inscrita no canal, põe meu nome lá, se inscreve lá no canal e a gente já começou a subir as lives lá. Vai fazer uma playlist, né, do Amanhecer da Pantera. Então vai ficar mais fácil de você localizar, vai ficar mais fácil de você assistir na ordem, porque aqui fica no meio das postagens, né? Outro dia até a Ana Paula perguntou se eu tava deixando salva e achou que não tava, mas tá. Só que aqui mistura. E aí o que eu tô pensando? Eu vou deixar aqui 24 horas e depois a gente vai deixando lá. E aí lá vai formando uma playlist, tá? E essa playlist vai ficando mais fácil, não só para você que quer reassistir, que quer rever, mas também para as pessoas que você indica, que você fala, precisa assistir essa live e a pessoa vai ter acesso ali a outras lives. Recadinho dado. Bom dia Celeste, bom dia Adriana, bom dia Sol, bom dia Aninha, bom dia. Bom, então vamos lá. Ontem a gente falou muito sobre aterrar, né?
Bom dia, Bili. A gente falou muito sobre, ok, eu desejo isso, eu sonho isso, eu não quero ficar correndo atrás do dinheiro, eu quero sair dessa corrida de rato, eu preciso ter paz no coração. E aí, eu fiz ontem uma analogia para vocês com o prédio mais alto do mundo, né? Que fica em Abu Dhabi. E o que foi que eu trouxe a analogia? Porque às vezes o nosso cérebro, ele precisa de imagens. O nosso cérebro, ele não tem, às vezes, a facilidade de construir os nossos sonhos se a gente fica genérica. E aqui é o maior calcanhar de Aquiles da mulher. A mulher cresceu, foi educada para ser multifunção. Então, se a gente pegar desde as nossas avós, desde as nossas mães, nós crescemos acreditando que ser multifunção era ser inteligente, era ser boa, era ser prestativa. Acontece que entre o que a gente foi educado e a gente acreditou e aquilo que o nosso cérebro dá conta, tem uma diferença deste tamanho. Ah, alguém lembrou aí, mandem esse aviãozinho. A prosperidade só chega quando a gente vive num ambiente próspero. Suas amigas precisam ser tão prósperas quanto você. Ontem eu me emocionei, né? Com o marido de Pantera ouvindo live. A prosperidade chega quando ela chega para todo mundo. Senão eu não tava aqui, numa sexta-feira, fazendo live, sendo que hoje eu vou passar 8 horas dando imersão. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou sair da live, vou fazer um xixi, tomar um café e vou passar 8 horas dando imersão hoje. E eu tô aqui, numa sexta-feira, falando sobre prosperidade. Então, apertar o avião e mandar para 5 pessoas só vai expandir a sua prosperidade. E aí, o que acontece com a gente, né? O nosso cérebro, ele não dá conta. Por isso que os homens têm mais sucesso. Por isso que os homens têm mais dinheiro. Por isso que os homens são mais referência em grandes empresas, em grandes lugares. Porque o homem faz uma coisa de cada vez. Quem aqui é casada ou tem namorado e às vezes reclama que o marido é devagar? E às vezes reclama que o marido não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Pois é. Que bom que eles não sabem. Porque se eles soubessem ou eles fossem criados como nós fomos, o mundo ia estar muito pior do que o mundo tá. Porque você imagina um monte de gente tentando fazer um monte de coisa e não fazendo nada. Você imagina um monte de gente começando um monte de coisa e não terminando nada. Pois é. E foi daqui que nasceu uma palavra bonita chamada procrastinação, né? A gente brinca que é uma palavra gourmet. A palavra procrastinação veio do excesso de informação e de caixinhas e de atividades que a mulher abre e ela não consegue dar conta. Vou fazer um exemplo simples para vocês. Quantos cursos vocês já compraram e não terminaram? Quantos livros vocês já compraram e não leram? Quantos PDFs vocês já baixaram e nunca foram lá rever o PDF? Essa é a mulher. A mulher, ela acha que ela nasceu para ser Mulher Maravilha. E é aqui que os nossos sonhos são destruídos. Por muito tempo eu fui essa mulher. Por muito tempo eu tentei ser Mulher Maravilha. Quem assistiu a live que eu falo da gestação, da gravidez, assistiu quando eu falo da diferença que foi, né, a gestação da Sossô e do Mamá.
E qual é a principal diferença? Na Da Sossô, eu era 100% Mulher Maravilha. Na do Mamá, eu comecei a me permitir não ser Mulher Maravilha. Eu comecei a permitir olhar para mim, olhar para os meus sonhos, para os meus desejos, olhar para o meu cansaço. Porque sim, eu trabalhava 14 horas por dia numa empresa, tinha uma filha de 3 anos e estava grávida do segundo. E o segundo me fez passar mal pra caramba. Vem cá dar um beijinho só. E o segundo me fez passar mal pra caramba. Então, tava tudo bem eu descansar. Tava tudo bem eu parar. Só que nós não fomos criadas pra parar. Nós não fomos criadas pra descansar. Nós não fomos criadas pra planejar. E é aqui que é impossível o prédio de Abu Dhabi subir na sua vida. Você nasce com grandes sonhos. Você nasce sonhando, acreditando que você pode fazer milhões. Você nasce acreditando que você pode viajar o mundo, que você pode conquistar aquele apartamento, aquela casa dos seus sonhos. Aquele carro que você sonha. Você cresce com um monte de sonhos. Só que você não cresce com o principal comportamento, habilidade de todos, que chama-se foco. Você não tem foco porque você foi criada para ser Mulher Maravilha. Você não consegue ter disciplina, porque sem foco não existe disciplina. E aí você começa um monte de coisa e não termina. Você começa a falar, não, agora vai, e não vai. E enquanto você não começar a olhar para o terreno, não tem prédio. Então hoje eu vou continuar a analogia da live de ontem, eu vou continuar a analogia do prédio, do maior prédio do mundo, para que vocês entendam que tudo que é grande começa pequeno, mas mais importante do que começar pequeno, começa num terreno limpo. Eu duvido que a obra lá do prédio do Burj Khalifa, ela começou com terreno sujo. Eu duvido que o terreno onde foi construído por 6 anos o maior prédio do mundo estava cheio de lixo. Antes de construir um prédio, antes de construir isso, imaginando, né? Eu tô trazendo para vocês a analogia da sua liberdade financeira. Eu tô dizendo para você, ó, liberdade financeira é genérico. O que é liberdade financeira? Você precisa saber o que é liberdade financeira. A minha liberdade financeira era no momento que eu conseguisse ter prolabore acima de 30 mil reais. Mas a minha independência financeira, ela vai acontecer quando o meu patrimônio passar de 10 milhões. Qual é a sua? Você sabe? Você já fez esse cálculo? Você já fez o projeto do seu prédio? Precisa fazer. Foi o Smart que a gente falou ontem. Aí, quando eu olho para o meu prédio, quando eu olho para minha independência financeira, quando eu olho para minha liberdade, que graças a Deus eu conquistei, eu olho para minha liberdade financeira e falo assim, eu preciso começar a construção. O problema é que não se constrói um prédio em terreno sujo. É por isso que você compra curso e não tem resultado. É por isso que você compra livro e não tem resultado. É por isso que cada vez que você se frustra, você fica perdendo o seu tempo aqui na internet
rodando o feed. E quando você vê, o dia passou e você não fez nada. A gente está fazendo uma pesquisa dentro da escola, porque a gente tem o valor de melhoria contínua. Então, muita gente na escola já tem resultado. Mas isso não quer dizer que eu vou parar. E o que é assustador na nossa pesquisa? Que a grande maioria se perde, a grande maioria não prospecta, a grande maioria não realiza seus sonhos porque perde muito tempo na rede social. Gente, você não pode achar bonito falar isso. Não pode. A rede social, sabe quem ela é se você não souber usar? Se você não souber quem você escuta? A rede social é aquele lugar que vai jogar cada vez mais lixo dentro do seu terreno. E você nunca vai conseguir limpar o terreno para começar o seu prédio. Então imagina o seguinte, para que o prédio suba, para que os seus objetivos, os seus sonhos, a sua liberdade financeira, ela se construa, você precisa ter um projeto. Falamos disso na live de ontem. Esse projeto precisa de você. Esse projeto precisa do seu tempo, esse projeto precisa da sua criatividade, esse projeto precisa da sua agenda, esse projeto precisa ser prioridade na sua vida. Então, quando vocês olham para as pessoas que têm sucesso, independente aonde, se é no dinheiro, se é no corpo sarado, se é na internet, no digital, são pessoas que dedicam tempo para os seus objetivos, para os seus prédios serem construídos. Elas não perdem tempo com aquilo que não está direcionado aos seus objetivos. E eu tô te falando isso porque a Mulher Maravilha, ela não sabe descansar. Então o que ela faz? Quando ela não se conhece, ela não sabe o que é importante para ela. O terreno dela é um lixão. Ela cansa antes de começar. Por quê? Porque toda vez que ela vai limpar o terreno, tem tanto lixo no terreno que aquilo não acaba. Só que ao invés dela virar e falar, chega, vou limpar esse terreno de uma vez porque eu preciso construir meu prédio. Não, sabe o que ela faz? Ela limpa o primeiro metro quadrado do terreno dela, aí ela cansa. O que ela tinha que fazer quando ela cansa? Ela tinha que descansar. Mas ela não foi ensinada a descansar. Ela foi ensinada a ser Mulher Maravilha. Então o que ela faz? Ela vem pra internet. Aí a hora que ela cansou da atividade de limpeza do terreno, e a limpeza do terreno pode ser uma aula que você está assistindo, a limpeza do terreno pode ser uma crença que você está quebrando, a limpeza do terreno pode ser um exercício, uma planilha financeira que você está fazendo. Pode ser uma prospecção, fui lá, prospectei 10 pessoas, tomei 10 não. Cansa? Claro que cansa. Quando a incompetência bate, dói. Eu sei que dói, doeu em mim, por que não vai doer em você? Porque você é melhor que eu? Só que eu aprendi a descansar e não me viciar em dopamina. Então hoje, quando eu tô aqui, focada no meu projeto, direcionada no meu projeto, bateu uma incompetência, deu alguma coisa errada. Então eu tô lá, limpando meu terreno. Tô focando no meu projeto, tô focando naquilo que eu quero. Tô limpando o terreno para começar a construir o prédio. Cansei. Eu não venho pra rede social.
Sabe o que eu faço? Eu pego uma xícara de café, eu pego um copo d'água, eu vou sentar eu tenho uma rede aqui fora, eu vou deitar na rede. Eu vou lá fora na minha horta, eu piso na grama, tomando meu café, meu chá, seja lá o que for. Eu ligo para uma amiga, bato um papinho de 10, 15 minutos. Eu encho o saco da minha irmã. Aquela assim. Eu vou lá em cima, no meu quarto, dou uma geral no meu closet, arrumo alguma coisa. Faço um lanche da tarde gostoso. Gente, eu tô viciada no iogurte. Aquela assim, né? Abre parênteses na live. Tô viciada num iogurte que chama Yorgi, acho. Ele tem 15% de proteína. Enfim, a nutricionista que passou. Meu negócio é bom. Eu como ele todo dia no meu lanche da tarde agora. Em resumo, faço um lanche da tarde. Sento a bunda na cadeira de novo e continuo limpando o terreno. Por quê? Porque se o terreno não estiver limpo, não tem prédio. Mas olha o que a maioria das pessoas faz quando cansa, quando tem incompetência. A maioria das pessoas, no mesmo cenário que o meu, cansou, deu algo errado, tomou 10 não, ficou puta, ferida da rejeição, ela vem pro Instagram. Aí ela abre o Instagram do nada. Todas as atividades que eu falei pra você que eu faço, eu gasto em média 15 minutos pra me recuperar e voltar pra limpar meu terreno. A manada, pra descansar da incompetência, entra no Instagram e quando vê, passou 1 hora. A manada compra esse curso e espera ficar milionária amanhã. Como amanhã ela não fica milionária, porque o terreno dela tá sujo, sabe o que ela faz? Ela compra outro. Ontem eu tava com meu time comercial e a gente tava discutindo a quantidade de pessoas que falam o seguinte: ah, eu não vou entrar no Panteras porque eu não, é mais um curso. Só que sabe o que é triste nisso? Primeiro, o Panteras não é um curso. Segundo, a pessoa está afirmando que ela compra as coisas e ela não faz. E sabe qual é o problema de você comprar livros e não ler? De você comprar cursos e não fazer? De você ficar se dopaminando aqui na internet, perdendo o seu tempo, perdendo milhares de horas no seu projeto? Quem sabe dizer pra mim qual é o problema de quem tem esses comportamentos? Vamos lá, tem panteras aqui, contem pra mim. Qual é o problema da pessoa que compra curso e não faz? Qual é o problema da pessoa que compra livro e não lê? Qual é o problema da pessoa que justifica que não tem tempo para construir o seu projeto de vida numa escola de vida igual Panteras? Ela tá na criança emocional, mas qual é o problema da criança emocional? A criança emocional, ela tem um resultado. Qual é o resultado dela? Qual que é o resultado da criança emocional? Ela não tem resultado.
Sabe por quê? Porque dinheiro não aceita desaforo, meu amor. E quando você compra com o seu rico dinheirinho e não faz, quando você compra e não usa, quando você compra e não executa, o dinheiro fica puto com você, porque ele é energia. E ele fala assim: eu vou ficar indo nesse terreno sujo? Não vou. E aí você entra num ciclo vicioso de nunca ter dinheiro. Porque o dinheiro não cresce em terreno sujo. Enquanto o seu terreno for sujo, enquanto o seu terreno estiver cheio de crenças, enquanto o seu terreno estiver cheio de historinhas, enquanto o seu terreno estiver cheio de justificativas infantis, comportamentos infantis, o terreno não vai estar pronto para crescer. Não tem como você fazer os pilares de uma vida próspera, que cresça dinheiro, que cresça relacionamentos, que cresça clientes, se o terreno tá sujo. Sá, quem é o nosso terreno? A sua mentalidade. Enquanto a sua mentalidade for infantil, enquanto a sua mentalidade for de vítima, enquanto a sua mentalidade for de criança, não cresce prédio, não tem cliente, não vende mais. Não, você pode, mas assim, ó, eu aposto quanto vocês quiserem. Você pode comprar o curso de vendas que você quiser. Você pode comprar, ó, ontem, dentro da recorrência, ó, como para vocês verem o que é. Tem uma pessoa que eu conheci lá na mentoria do Pedro, e ela tem uma comunidade de vendas, ela ensina vendas. E juro pelos meus filhos, ontem ela me mandou uma mensagem, é que tá no celular, eu não vou conseguir ler para vocês, que ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque as pessoas entraram para aprender a vender, ela tá ensinando as pessoas a vender, mas as pessoas não fazem, em consequência, não vendem. E aí, ela veio me perguntar se eu podia dar uma aula, se eu podia gravar um módulo, fazer alguma coisa, para fazer essas pessoas entenderem que se elas não executarem, se elas não forem atrás do cliente, não tem venda. E acabou que eu não continuei a conversa com ela, porque eu tinha reunião ontem do meu time. E eu vou voltar para ver como eu ajudo ela hoje. Mas entendam. Sabe qual é o problema? Mentalidade de criança. Enquanto o terreno estiver sujo, você pode estar numa comunidade que ensina vendas. Você não faz. Você pode estar num curso de lançamento com o pica da galáxia. Você não faz. Você pode fazer quantos treinamentos do Protagon e do... Você não faz. Enquanto o lixo do seu terreno não for tirado, não tem prosperidade. Agora, vamos ser sinceros? Tirar lixo é gostoso? Pensa, pega a imagem mesmo. Pega a imagem de um terreno baldio cheio de lixo. Hoje, friozinho, choveu. É gostoso? É o melhor serviço do mundo? Não é, né? Pois é. E é por isso que a maioria não faz. Porque a maioria só quer fazer o que é legal. A maioria só quer fazer o que é gostoso. Porque a maioria é criança.
vocês acham que a cara da Sofia, quando eu tô dando aula, ou eu vou fazer uma live, que nem eu vou fazer imersão daqui a pouco, a louça do café tá lá. Aí a Sofia vai descer e eu vou falar assim, Sô, lava o café pra mim, a louça do café pra mim. É isso que eu recebo todas as vezes que eu peço pra ela lavar a louça. Sá, mas você não tem lava-louça? Mas, meu amor, mesmo que eu fale assim, Sossô, põe a louça pra mim na lava-louça. Sabe por quê? Porque criança só quer brincar. Criança só quer fazer o que é gostoso. E é muito mais gostoso ela ficar no quarto dela, assistindo um seriado, ou no grupinho da escola, que semana que vem é semana do saco cheio, e eles estão fazendo uma programação que a mãe turista aqui tá lascada. Você percebe que a rede social é muito mais legal de você ficar vendo a vida da Virgínia, você ficar vendo a vida da, sei lá, de quem que você vê a vida, ficar vendo os perrengues do Pablo Marçal nas eleições. É óbvio que é mais legal. Eu também acho mais legal. E eu não tô dizendo pra você que eu não faço. Apesar que eu só fiquei sabendo que o Cid Moreira tinha morrido ontem, 10 horas da noite. Pra você ver como eu não fico na rede social, como eu trabalho. Mas o que eu quero dizer pra você é que precisa ser proporcional. O tempo que eu limpo o meu terreno para crescer o prédio dos meus sonhos precisa ser proporcional ao tamanho dos meus sonhos. E guarda essa frase que eu ouvi de um dos meus dos coaches que me preparou para ser a pessoa que eu sou hoje. Infelizmente, ele passa por vários desafios, mas eu devo muito da minha carreira e do meu lixo que foi tirado daqui a ele, o Vilela da Mata. Uma vez eu estava num treinamento e ele falou a seguinte frase: expectativa mal dimensionada gera frustração. Aquela frase doeu. Porque no dia que eu ouvi aquela frase, que foi em meados de novembro de 2017, eu era muito criança. Eu tinha muita expectativa da vida. Eu era muito iludida. Eu terceirizava tudo. Eu achava que alguém tinha que fazer, que alguém tinha que mudar, que alguém tinha... Era tudo pra fora e nada aqui dentro. E aí eu entendi que expectativa mal dimensionada gerava frustração. Era por isso que eu vivia frustrada. Porque as minhas expectativas não eram alinhadas com a minha realidade. Então eu sonhava em ser milionária, mas eu não organizava minhas finanças. Eu sonhava em ser milionária, mas eu não estudava investimento. Eu sonhava em viajar o mundo, mas eu não cuidava das minhas finanças para poder viajar o mundo. Eu sonhava em ter um relacionamento foda, mas eu brigava com meu marido por qualquer merda. Eu sonhava em construir uma carreira que eu transformasse a vida das pessoas, mas eu não tinha coragem de abrir uma live no Instagram. É por isso que eu vivia frustrada. A expectativa era completamente diferente da realidade. E talvez é isso que aconteça com você. Só que o problema é que toda vez que a gente está frustrada, o que a gente faz? É aqui que muda o jogo. O jogo muda no momento que você está frustrada. No momento que deu tudo errado. Ali o universo vai ver quem você é. Se você é aquela que no momento que a incompetência bateu, no momento que a frustração bateu, no momento que a sobrecarga bateu, você foge,
Você vai ficar vendo a vida da Virgínia, a vida do Cid, a vida do Wendel, a vida do sei lá quem? O universo vai falar assim, ela não está comprometida com o que ela quer. Agora, se no momento que isso acontece, você para 10, 15 minutos, aterra, faz uma oração, se conecta com a natureza, bebe um café, liga para uma amiga, acalma seu coração, respira fundo e fala, eu vou continuar. Ele fala, interessante. Ela decidiu construir o prédio. Vamos bater um ventinho para tudo que é plástico e lixo ir embora e ajudar ela a limpar o terreno mais rápido? Outra frase que norteia a minha vida, que eu falo para as panteras, é dar o passo que Deus te dá o chão. Se você não tá fazendo sua parte para limpar o seu terreno, Deus não pode te ajudar a limpar terreno. Quando eu comecei a limpar meu terreno, várias coisas surpreendentes começaram a acontecer na minha vida. Começaram a aparecer pessoas que quebravam minhas crenças. Começou a chegar até mim livros, vídeos que me ajudavam a desenvolver a competência que eu precisava. E até hoje, cada vez que eu decido algo e eu começo a limpar o meu terreno para aquilo acontecer, eu sou surpreendida. O mês passado, eu estava criando um novo smart na minha vida. E eu praticamente não contei sobre esse objetivo para ninguém. Eu falei de forma superficial para Suelen, que além, de minha irmã, minha melhor amiga, é minha sócia, enfim. E eu comentei, eu não trouxe para ela quando eu queria isso realizado, o Smart mesmo, sabe? Todas as etapas do Smart. E aí, passou. Eu comecei a fazer ajustes na minha agenda para que isso entre na minha vida. Eu comecei a fazer ajustes na minha delegação, no meu time. Eu comecei a conversar com pessoas sobre aquilo, para eu ver se aquilo faz sentido mesmo, né? Se é realmente o que eu quero. E ontem, do nada, eu recebi uma ligação. Pense uma ligação da pessoa menos provável. Aquela pessoa que nem em 1 milhão de anos você pensaria que essa pessoa ia te ligar. Tipo, gente, assim, ó, não passava na minha cabeça. Ah, fulana pode me ligar. Não passava. Não passava. Há 15 dias atrás eu estive com a fulana, né? A gente já se conhece, a gente já trabalhou junta e tal. Mas, cara, foi assim, sabe? Foi um evento, foi uma foto, foi um oi. E adivinha sobre o que a fulana queria falar comigo? Ela tinha descoberto quem era o Panteras, quantas Panteras, o Negras. E aí, ela falou assim, sabe o que eu fiquei pensando quando eu descobri, né, o que você tá fazendo, sabe, que incrível, tal, não sei o quê. Eu até fui na sua rede social, porque eu não sabia. Aí ela falou assim, fulana me falou. Aí você fala assim, mas por que a fulana falou? É pra vocês entenderem que quando você dá o passo, Deus dá o chão. Deus inspirou a fulana. Deus falou pra fulana, vai lá falar. A fulana foi lá e falou. A pessoa, Deus inspira de novo, aí a pessoa me liga.
Eu quero que vocês entendam que tem coisas que vocês não controlam, mas vocês precisam limpar. Porque se ela chegasse ontem nessa ligação e o meu terreno não estivesse limpo, e o meu terreno não estivesse pronto, o prédio que a gente vai começar a construir não ia sair. E aí ela falou assim pra mim: você tem todas as competências para construir isso. Aninha, você é ligeira, hein? Você tem todas as competências para construir isso. Adivinha o que é o isso? O objetivo SMART que eu coloquei mês passado. Eu criei esse projeto na minha vida mês passado e vou ser muito honesta para vocês. Eu coloquei o prazo 2028. Mas quando você tá com o terreno limpo, quando você tá com as competências desenvolvidas, Deus te honra muito antes. Por quê? Porque você tá fazendo sua parte. Então, no momento que a gente conversou, ela já falou, olha, o que você precisa para isto acontecer é montar este produto neste valor, desta forma. E aí, tem as validações, né? Tem os critérios e tá habilitado. Eu não tinha a mínima ideia do caminho que eu precisava percorrer. Eu não sabia como. Eu sabia o que eu queria. O que eu queria até 2028. Foi isso que eu escrevi, gente. E depois que eu escrevi o que eu queria, que foi a live de ontem, que eu escrevi como é o meu prédio, quantos andares, como ele vai ser, de forma bem específica. Inclusive perguntaram o que é SMART. SMART é um anagrama em inglês que significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Um objetivo precisa ser específico. Não existe liberdade financeira. Existe fazer um prolabore acima de 30 mil reais. Você vê como é específico? Entende como é específico? Mensurável. Liberdade financeira. Liberdade financeira não é mensurável. Mas eu olhar se o meu salário é 5, 10, 15, 20, 30, é mensurável. Eu consigo medir que eu estou crescendo. Então, se você tem um sonho, você tem um objetivo e você não mede a evolução, você não tem um objetivo. Atingível. Existem pessoas que fazem acima de 30 mil reais de salário? Existem. Então, eu uso essas pessoas como meu modelo. Quais são as competências que essa pessoa tem? Quais são as habilidades que essa pessoa tem? O que essa pessoa sabe que eu não sei? E foi assim que eu cheguei a 1% da população. Eu percebi que as pessoas tinham hábitos que eu não tinha. Que as pessoas tinham comportamentos que eu não tinha. Que as pessoas tinham inteligência emocional e eu não tinha. E tudo isso eu fui anotando e fui focando para me desenvolver. E não perdidaça no rolê, acreditando que o jogo do tigrinho vai me deixar milionária. O tempo que você se distrai é o tempo que outra pessoa está focada fazendo. E aí daqui 5 anos, essa pessoa vai estar num lugar que você não tá. Então, já que você é na criança emocional, eu vou provocar sua criança, fazer você se comparar. Porque criança se compara. Vou dar um cutucão na sua criança. E é por isso que tem muita gente que conviveu comigo há 5 anos atrás
E hoje eu tô distante dessas pessoas. Por quê? Porque enquanto essa pessoa tava se distraindo, cada vez que cansava de limpar o terreno, eu segui firme e forte, limpando o terreno, tomando um café, descansando, limpando o terreno, respirando fundo, lidando com a minha dor, com a minha incompetência. Voltava, limpava mais um pouco o terreno, respirava fundo. Eu não parei. Eu descansei. E até hoje, eu não paro. Eu descanso. E eu continuo encontrando incompetências, eu continuo encontrando inabilidades, mas eu continuo no processo. Eu continuo encontrando travas sistêmicas. Não acha que para? A vida não para. A vida é movimento. Se a vida não para, os problemas não param, o desafio não para, o que que muda? Você. A sua mente. A forma como você lida com os problemas. Eu peguei uma frase ontem muito bonita. Vocês já viram que eu sou a mulher da frase, né? Anota essa frase. Vê? Deixa eu pegar aqui, porque eu não quero falar a frase errada pra vocês. Não conte a Deus o tamanho dos seus problemas. Conte aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Puta que pariu, que frase. Eu nunca tive vontade de fazer uma tatuagem, mas eu tô com muita vontade de tatuar essa frase. Essa é a diferença entre a mente escassa e a mente próspera. A mente escassa fica contando para as pessoas os problemas. Fica contando para Deus os problemas. Fica reclamando. A mente próspera fala o problema. Deixa eu te falar uma coisa. Vai se ferrar. Porque o meu Deus é desse tamanho. E a gente vai arranjar um jeito de resolver. Ponto. A mente escassa foca no problema. A mente próspera foca na solução. É essa a diferença. Então, se existe alguém que já atingiu o que você quer, é porque é possível. Só que você vai precisar saber o que essa pessoa sabe, se comportar como essa pessoa se comporta, criar os hábitos que essa pessoa tem, para que o seu resultado seja igual dessa pessoa. Relevante. Você precisa saber por que esse sonho é importante para você. E aqui, pega essa bolada. Se o seu sonho é importante para o seu pai, se o seu sonho é importante para sua mãe, para o seu marido, para os seus filhos, não vai acontecer. O seu sonho precisa ser relevante para você. Porque quem vai ter que limpar o terreno é você. Não dá para o seu marido vir limpar terreno. Não dá para o seu pai vir limpar terreno. Você é adulta, o terreno é seu. Toma seu lugar. Então eu quero minha independência financeira para que os meus filhos tenham uma vida melhor. Não vai ter independência financeira. Porque os seus filhos serão exemplos de quem você é. E se você não consegue tomar a decisão que a liberdade financeira é importante para você, você acha que 2 crianças vão tomar a decisão? Não vão. E é aqui que acontece um outro fenômeno com as mulheres. Elas não leem porque têm filhos, elas não estudam porque têm filhos, elas não malham porque têm filhos, os filhos são o tempo inteiro a maior desculpa. Os filhos se tornam muletas. E já foram pra mim. Só que sabe o que eu descobri com essas pessoas?
que têm a vida que eu queria ter? Ou já construíram a vida que eu tô construindo? Os filhos são o porquê elas querem, mas nunca a desculpa delas. Então, hoje, graças a Deus, a minha mente é assim. Eu preciso me tornar uma CEO foda para que o Matheus e a Sofia tenham referência de uma CEO foda. Eles se tornaram o meu porquê e não a minha justificativa. Eu preciso me alimentar melhor para que o Matheus e a Sofia descubram que a alimentação interfere na performance deles. Esses dias a gente descobriu, né, que o fígado tem mais de 66 funções. Eu nunca liguei pro fígado. Tanto é que o tumor que eu tive foi no fígado. Depois que a Paulinha me contou que o fígado tinha tudo isso de função, eu comecei a dar valor pro fígado. Aí eu comecei a cuidar do fígado. Aí eu comecei a tomar shot, não sei o quê, né, tirei o álcool e tal. Não é que meus filhos também querem o shot? Não é que meus filhos também querem entender por que, quem é o fígado? For estudar o fígado. Então, por que é importante para você o seu sonho? Porque se você não sabe por que é importante para você, você não vai inspirar os seus filhos. Eu sei por que crescer o Panteras é importante para mim. E aí os meus filhos vão aprender o meu porquê. Vão entender que precisa ter propósito, que trabalhar não é ruim. E temporal. Qual é o tempo que você vai realizar isso? Se compromete. Larga a mão de ser criança. Ai, Sá, mas eu tenho medo de pôr uma meta e não cumprir. Jura? Jura que você ainda é criança nesse nível? Você acha que toda meta que eu coloquei eu cumpri? Você acha que toda meta que os grandes nomes da internet colocaram, eles cumprem? Para de ser iludida, criança. Meta é uma bússola. A meta, ela vai falar o seguinte para você: bateu a meta? Parabéns! As ações que você está fazendo são suficientes para o seu objetivo acontecer. Mas se você colocou uma meta, um tempo, e você não atingiu, ela está dizendo o seguinte: Sabrina, você precisa se esforçar mais um pouquinho. Tá faltando competência e habilidade. Você precisa aprender mais sobre tal assunto. Então vamos dar um exemplo? Eu fui lá e coloquei como meta, né, no meu Smart, que eu compraria minha casa de Orlando até 2022. Isso eu tô falando há 5 anos. Em 2017 eu coloquei que seria 2022. A gente tá em 2024. Eu não comprei minha casa de Orlando ainda. E como eu sou adulta, eu não tenho vergonha de falar que eu ainda não bati minha meta. Que eu ainda preciso recalcular a rota. Sabe por quê? Porque o dia que eu desenhei a minha meta, lá em 2017, eu era casada. E todo o meu projeto foi construído com 2 pessoas otimizadas, fazendo dinheiro para comprar a casa de Orlando. Só que em 2019 algumas coisas aconteceram e eu me divorciei. E ao invés de ter 2 salários para comprar uma casa, passou a ter um só. Só que não foi um só CLT. Foi um só empreendedora.
E logo depois que eu me divorciei e eu precisei recalcular a rota, porque agora não era comprar uma casa de 1 milhão em Orlando em 2, era comprar uma casa de 1 milhão em Orlando sozinha. Veio uma pandemia. Alguém esperava? Me conta aí. Tava no seu... Quando você fez os seus smarts lá em 2017, tinha uma pandemia no meio? Parabéns, porque no meu não tinha. No meu smart, eu não podia prever que o mundo ia parar por quase 2 anos. E é óbvio que isso interferiu na minha meta. É óbvio que a velocidade de fechar... Eu dava treinamento presencial, gente. Eu não tinha internet. Eu era trainer no presencial, no corporativo. Eu fechava contratos, ia nas empresas ao vivo. E do dia pra noite, eu tinha acabado de ir pra Curitiba, entregar um treinamento para 35 líderes num hospital em Curitiba. No avião que eu tô voltando, eu fico sabendo no aeroporto que os aeroportos iam fechar. Eu brinco que eu quase não voltei. Então, saiba que você vai colocar uma meta e as coisas vão acontecer na sua vida. Agora, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que se eu tivesse feito uma reserva, uma estrutura financeira antes do divórcio, eu tinha comprado a casa. Eu aprendi que se eu soubesse investir em ações, em fundo imobiliário, o meu dinheiro tinha rendido mais. Então eu tinha comprado a casa antes. Eu aprendi que o meu negócio não podia ser só presencial. Comecei a dar as caras na internet. Enfim, eu posso passar o dia inteiro aqui falando pra vocês, mas não vai dar tempo. Todos os aprendizados que eu tirei já do porquê eu não comprei minha casa de Orlando ainda. E o que isso significa para você entender em relação a um smart? Significa que eu tava com muito lixo no meu terreno para comprar a casa de Orlando. Enquanto eu não limpasse o lixo, a minha meta, o meu tempo não acontece. Então, se hoje você colocou uma meta, você colocou um tempo para um sonho, para alguma coisa que você quer e você não conseguiu realizar, anota o que eu tô falando. O seu terreno tá sujo. Você tem crenças, você tem falta de competência, você tem inabilidades que não estão prontas para construir o prédio. Então eu respirei fundo, voltei para trás, tirei todos os aprendizados e recalculei a rota, igual o Waze mesmo, recalcula a rota. E aí eu tenho um novo prazo para realizar este objetivo. Então, o Smart, ele continua na minha vida. E aí eu vou falar para vocês que hoje eu já tenho 60% do que eu preciso para comprar a casa. Coisa que lá em 2017 eu não tinha. Então você precisa entender que se você faz um Smart e você não realiza, tá tudo bem. Seja adulta, tira aprendizado, entende o que se você soubesse tinha te ajudado, o que se você fizesse mais teria te ajudado. E é assim no faturamento da empresa. É assim no faturamento da empresa. Você vai no faturamento da empresa e coloca lá, eu quero faturar 100 mil por mês. Primeiro mês, faturou 20. Ai, que bosta, não bati minha meta. Ai, parece criança chorando. Não. É o seguinte, você não bateu sua meta porque você fez pouco.
Você não limpou o terreno. Vai lá limpar o terreno, entender o que te impediu de fazer 100 mil e resolve, seja adulta. Vai pedir ajuda para limpar o terreno. Essa é a maior diferença de quem tá dentro do Panteras e quem tá fora. As alunas, o tempo inteiro tem para quem pedir ajuda. Agora há pouco a Laís falou que na hora que ela vai descansar, ela me manda áudio. É assim que minhas panteras funcionam. Que as negras funcionam. Ah, não foi, não fez. Bem que o problema dela era ao contrário. Ela, graças a Deus, tá fazendo demais. Como é que eu faço agora que aconteceu isso? Ó, Paty entrou aqui também. Sai, e agora? Tô vendendo muito, o que eu faço? Porque é isso, quando você vender muito também vai ter incompetência. Quando você vender muito, também tem habilidades que você precisa desenvolver. Não é só quem vende pouco que tem habilidade para desenvolver. Quem vende muito, também tem. Então, o que é mais fácil? Você aceitar ajuda para limpar o terreno. Mas para aceitar ajuda para limpar o terreno, alguém precisa ir embora. Panteras, quem precisa ir embora pra gente conseguir limpar o terreno mais rápido? Contem pra mim aqui enquanto eu vou tirar nossa carta de hoje. Que hoje eu não posso atrasar, não. Quem precisa ir embora pra gente aprender a pedir ajuda e limpar nosso terreno? Conta pra mim. O ego. A gente só consegue pedir ajuda para limpar o terreno quando o nosso ego fica dormindo. Porque senão ele fica assim na sua cabeça. Ai, mas que pergunta ridícula. Nossa, mas você não vai falar isso na frente de todo mundo, né? Não, mas quando você falar isso, as pessoas vão pensar tal coisa de você. E aí, meu amor, você não sai do lugar. Sabe por que eu recebi essa ligação ontem? Porque há 15 dias atrás, para aquela outra pessoa, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim para ela: o que será que precisa para fazer tal coisa? E do nada, aquela pessoa foi falar para quem sabia. E quem sabia se interessou em saber do Panteras. E esta pessoa me liga ontem e fala pra mim o que precisa. Ou seja, enquanto você ficar, obrigada, Aninha, no seu sistema operacional de fábrica, no seu ego, você não vai construir o seu Burj Khalifa. Você não vai construir os seus smarts. Você não vai construir o seu projeto de vida. E pior do que tudo isso, você vai ficar jogando sujeira no seu terreno, culpando o seu marido, culpando os seus filhos, culpando o governo, culpando a eleição, culpando todo mundo. Esses dias eu saí pra almoçar com uma amiga e ela falou assim pra mim que a vida no negócio dela tá muito difícil. E que a culpa... Ó, eu nem gosto dele, hein? E que a culpa é do governo Lula. E que tá muito difícil arranjar funcionário. E que tá muito difícil fazer faturamento. Aí eu fiquei olhando pra cara dela. Aí ela falou assim pra mim: você concorda? Gente, tem hora que eu penso se eu respondo, se eu não respondo. Aí eu falei assim: quer de verdade minha opinião? Claro! Não, eu não concordo. Porque o mesmo Lula que é seu presidente é meu. Você tá com dificuldade de faturar, você tá com dificuldade de contratar, você tá com dificuldade de ter equipe boa. Eu faturo bem, meu faturamento vem crescendo, minha equipe vem crescendo
E eu tenho uma equipe extremamente engajada. Eu não acho que o problema é o Lula. Você percebe que é o mesmo presidente... E, gente, eu sou a pessoa mais anti-Lula que você conhece, tá? Você não venha falar bem, se você é Lula, tá tudo bem. Você leva aí pra você. Mas eu não sou uma pessoa que defende o Lula. É isso que eu quero que você entenda. Só que colocar nas costas do Lula a minha incompetência de fazer o meu negócio crescer é outra coisa. O cara nem sabe quem eu sou. O cara tem os problemas dele, as incompetências dele, as falcatruas. É dele, deixa com ele. A minha vida é minha, o meu negócio é meu, o meu time é meu, a responsabilidade é minha. Então, qual é o problema entre eu e ela? Ou a diferença entre eu e ela? Qual que é a diferença entre o meu time e o time dela? Qual que é a diferença entre o meu resultado financeiro e o resultado dela? Não é o Lula. Porque o Lula é presidente das duas. O problema é a mentalidade dela versus a minha. Eu tenho uma mentalidade voltada a desenvolvimento de competências e habilidades. Ela tem uma mentalidade de vítima que adora culpar o Lula. É só essa a diferença. Só não, né? É uma grande diferença. Não, ela não votou e é por isso, né? Na realidade, as pessoas se fortalecem por isso. Eu não voto naquela pessoa, então eu falo que a culpa é daquela pessoa. Isso me fortalece, tá? Mas essa é a diferença. Panteras, vamos lá que você viu que segunda-feira dá pra gente ainda tomar muito, né? Alguém escreveu aqui que achou que a live de ontem tinha sido boa. Até perdi aqui, ó. Quando eu penso que a live de ontem foi a melhor, vem você e faz isso hoje. Obrigada, Vana. Então vamos lá, pra gente fechar, olha a cartinha de hoje. Posicionamento. Ó, cola na sua testa que posicionamento igual assumir a responsabilidade de ser quem você é. Adultos desagradam. O meu posicionamento, a forma que eu falo aqui na internet, não agrada todo mundo, não. Tem gente que passa na live e vê eu sendo incisiva, eu sendo forte, vai embora. Vai embora. Só que é o seguinte, eu não vim no mundo para agradar os outros. Agora eu entendi que eu não vim no mundo para isso. Entendeu? Eu vim no mundo para deixar uma mensagem. A mensagem é: já é permitido prosperar. Você vai entrar no bonde da prosperidade ou você vai ficar aí, igual a minha amiga, reclamando do Lula? Essa é a minha missão. Minha missão é falar: cara, descobri o caminho da prosperidade, tenho prosperado todos os anos, gostaria que você fosse comigo. Ontem não tinha Pantera querendo ser vitalícia? Tem Pantera que já entendeu que a gente vai junto a encher um estádio de prosperidade. São escolhas. Eu escolhi que Jesus já pagou meus pecados. Eu não preciso sofrer mais. Tá escolhido, tá decidido pra mim. Toma a sua decisão. Esse é o meu posicionamento. Ninguém é obrigado a acreditar nele. Muitas pessoas em busca de manifestarem qualidades... Eu vou ter que pôr óculos agora. Afinal, os 46 anos é uma coisa, né? Muitas pessoas em busca de manifestarem qualidades positivas, como a generosidade, o amor, a bondade e o perdão, acabam cedendo sempre aos outros, como se fosse um pecado afirmar sua própria opinião. Estão sempre tentando agradar os outros, ser aceitos, como se tornassem bondosas e cumprissem seu papel espiritual. Mas bondade não significa concordar sempre com os outros. Bondade não é submissão ou autoanulação. Muitas vezes pode significar exatamente o contrário. A bondade, a justiça e a beleza só se manifestam com qualidades divinas
quando partem do nosso eu superior e não do ego frágil, incapaz de se posicionar para colocar limites e dizer não. Cada um de nós, por mais que ainda nos sintamos falhos ou imperfeitos, é uma peça única e divina que se encaixa com perfeição a todas as outras peças desse quebra-cabeça universal. Mas se não formos exatamente quem somos, o todo fica incompleto, como ficaria um quebra-cabeça caso cortássemos uma peça qualquer. Assim, se uma pessoa constantemente anula a si própria e deixa de manifestar a sua opinião, não está cumprindo sua tarefa mais preciosa, ser ela mesma. Se o posicionamento surgiu a você hoje, você está sendo chamada a honrar mais o seu próprio ser e se apropriar da sua força e firmeza. Afaste-se um pouco de tudo e de todos. Lembre-se de quem você verdadeiramente é. Ouça sua própria voz. Olhe para dentro de você e enxergue sua própria face iluminada. Fortaleça a si mesmo. Pare de desperdiçar sua energia pedindo a opinião dos outros ou tentando agradar todos ao seu redor. Respire fundo. Sinta a força das suas próprias pernas. Encontre sua própria verdade. E a força de lutar por ela, mesmo se as pessoas ao seu redor não concordarem com a sua posição. Honre o seu eu superior acima de tudo. Posicione-se. Existem seres angelicais te ajudando nessa caminhada. E foi isso que eu aprendi a fazer. A minha mentalidade, o meu terreno, só começou a ser limpo no momento em que eu aprendi a me posicionar. Não foi uma nem duas vezes que eu contei os meus sonhos para as pessoas e as pessoas falaram que eles eram grandes demais. Não foi uma nem duas vezes que eu falei para as pessoas o que eu ia fazer e as pessoas disseram para mim que era impossível. Não foi uma nem duas vezes que eu contei para as pessoas ou falei, não, esse final de semana eu vou estudar, não, esse final de semana eu vou fazer um treinamento. E eu fui julgada como alguém que não descansava, que não tinha tempo. Só que eu me posicionei, porque eu tomei uma decisão. Eu entendi que a minha vida era problema meu. E eu entendi que se eu não lutasse por ela, ninguém ia parar para fazer para mim. Então, eu espero que depois da live de hoje, você comece a limpar o seu terreno para subir o seu projeto. Porque enquanto o seu terreno estiver cheio de sujeira, cheio de crença, cheio de eu não consigo, cheio de justificativa, cheio de limite, eu vou falar para você. Você pode comprar o curso que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, que não vai ter resultado. E eu lamento que você não decidiu limpar seu terreno. Hoje eu vou dar um presente para quem tá aqui comigo na live. Eu vou deixar nos meus stories depois o link de um grupo de WhatsApp para quem não é aluna ainda. E eu vou deixar uma roda da vida, que é uma ferramenta para você começar a limpar seu terreno. Quem é Pantera, aluna, é só ir na plataforma, lá no módulo de auto-coaching, baixar a roda da vida e preencher. Quem não é Pantera, eu vou mandar no grupo, nesse grupo de WhatsApp, a roda da vida, para você preencher. E ali você vai começar a entender o que tá sujo no seu terreno. E enquanto você não começar a resolver aquilo ali, não adianta você comprar curso, não adianta você ficar buscando um monte de coisa. Então, como é que preenche a roda da vida? Você vai olhar para aquela área e você vai dar uma nota de 0 a 10. Então, vai ter lá, recursos financeiros. De 0 a 10, o quanto você está responsável, tá feliz com aquela área? Desenvolvimento intelectual.
O quanto você tá feliz com o quanto você se desenvolve, você lê, você se desenvolve, você estuda. Relacionamento amoroso, de 0 a 10, o quanto você tá satisfeita? E quando você terminar toda a roda, você vai responder a seguinte pergunta: o que se eu fizer primeiro gera mais resultado? Qual é a área da sua vida que, se você começar a desenvolver competências e habilidades, você vai impactar outras áreas? Quando eu comecei, eu achei que era o financeiro, mas não era. Financeiro é a área de resultado. Tem uma outra área na sua vida que você não está resolvendo. E por isso o dinheiro não vem. E eu espero que a roda te ajude a pelo menos ter uma noção de qual é o seu problema. Qual é o lixo que, se você tirar primeiro, depois fica mais fácil pedir ajuda? E segunda-feira eu quero saber quem fez. Segunda-feira eu quero aqui na live feedbacks no nosso Amanhecer da Pantera. Combinado? Um beijo. Daqui a pouco meu time vai colocar lá nos grupos. Eu vou passar Corinha, Ive, enfim, não sei quem tá aqui na live. Só espera eu colocar nos stories para elas conseguirem, para dar tempo delas entrarem no grupo, tá? E aí, depois que entrar, põe a roda hoje umas 18 horas por aí. Põe no final do dia para dar tempo de todo mundo entrar. E aí, elas... Ah lá, a Corinha tá ali, tá? Então, dispara no grupo às 18 horas. Assim dá tempo de todo mundo entrar, fazer no final de semana. E aí, na segunda-feira, 8 horas, espero vocês aqui pra gente continuar nosso Amanhecer da Pantera. Um beijo, Panteras Trainers. Vejo vocês daqui a pouco. Beijo.